Olá, bem-vindo ao Código Sagrado. De onde você está nos assistindo? Comente aqui para sabermos até onde a palavra de Deus está chegando. Agora, prepare-se, porque a mensagem de hoje vai transformar sua vida. Vamos para o vídeo. Israel atravessava um dos momentos mais sombrios de sua história. O povo escolhido, que havia visto milagres, atravessado o Mar Vermelho e recebido a lei diretamente de Deus, agora se prostrava diante de deuses falsos. A idolatria havia se espalhado como uma praga. O nome do Senhor era esquecido, e o templo de Deus abandonado. Em seu lugar, altares dedicados a Baal e postes ídolos dominavam as colinas e cidades. O rei Acabe governava Israel com uma mão fraca, influenciado por sua esposa, Jezabel. Essa mulher não era apenas idólatra, mas uma perseguidora feroz dos profetas do Senhor. Muitos foram mortos, outros tiveram que se esconder. O pânico e o medo pairavam sobre aqueles que ainda eram fiéis ao Deus de Israel. Elias, no entanto, não temia. Ele era um profeta do Deus vivo, e sua missão era clara: chamar Israel ao arrependimento e demonstrar que somente o Senhor era Deus. Por ordem do próprio Deus, Elias confrontara Acabe anteriormente e profetizara uma grande seca sobre Israel, como castigo pela idolatria. Durante 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. O solo ressequido rachejava, os campos se tornavam estão secos, e a fome devastava as cidades e vilas. As plantações murchavam, os rebanhos morriam de sede, e o desespero se alastrava pelo povo. Muitos começaram a duvidar de Baal, pois, mesmo com seus sacrifícios e preces, a seca persistia. Onde estava a promessa de fartura e proteção que Acabe e Jezabel tanto proclamavam? Os olhos do povo começavam a se abrir para a realidade. O tempo passou, e Deus ordenou que Elias tomasse uma atitude. Chegará a hora de um confronto definitivo. O profeta deveria se encontrar com Acabe e apresentar um desafio direto: reunir o povo e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo para um embate último. O objetivo era claro: provar quem era o verdadeiro Deus. Elias partiu para encontrar-se com Acabe. O encontro entre o rei e o profeta foi tenso. O rosto do rei se contorceu de raiva ao vê-lo, e suas palavras carregavam despeito e acusação. É você, perturbador de Israel. Ele cuspiu as palavras com amargura. Para ele, Elias era o culpado por toda a desgraça que assolava o reino. Com calma, Elias respondeu: não sou eu quem tem causado problemas para Israel, mas sim você e sua casa, por terem abandonado os mandamentos do Senhor e seguido a Baal. A coragem do profeta era impressionante. Ele se dirigia ao rei, não como um súbdito, mas como um homem enviado por Deus, sem temor e sem rodeios. Reúne agora todo Israel no Monte Carmelo, ordenou Elias. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Hoje o Senhor mostrará a quem pertence Israel. O desafio era claro e inegável. Se Baal era mesmo um Deus, que se manifestasse. Se não fosse, o povo deveria voltar ao Deus verdadeiro. E é assim, de todas as partes de Israel, os curiosos e devotos começaram a marchar em direção ao Monte Carmelo. A cada vilarejo atravessado, a multidão aumentava. Com as esperanças renovadas por uma resposta divina, muitos carregavam oferendas e entoavam cânticos, sem saber exatamente o que presenciariam. A expectativa pairava no ar, junto ao calor sufocante da seca impiedosa. Finalmente,
O dia do confronto amanheceu. No topo do Monte Carmelo, Elias aguardava enquanto o povo e os profetas de Baal se reuniam. O rei Acabe estava lá, de braços cruzados, observando o profeta com um olhar de desdém. Jezabel, embora não presente, com certeza tramava algo em seu palácio. Elias sabia que seu desafio não era apenas contra os profetas de Baal, mas contra todo um sistema corrompido que se opunha a Deus. A multidão se formava ao redor do profeta e dos idólatras. O sol queimava alto no céu quando Elias deu um passo à frente. Com voz firme, questionou: por quanto tempo vocês ficarão indecisos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Um silêncio desconfortável preencheu o ar. O povo não respondeu nada. Medo, culpa, indiferença. Elias não tinha tempo para esperar por respostas. Ele estava pronto para desafiar os profetas de Baal em nome do Deus de Israel. A batalha estava para começar. Com a multidão impaciente, Acabe finalmente ordenou que os profetas de Baal preparassem seu altar. Eles se aproximaram, confiantes, cheios de um orgulho perigoso. A multidão prendia a respiração. O confronto que definiria o futuro de Israel estava para começar. O sol castigava o Monte Carmelo, e o calor escaldante tornava o ar seco e pesado. O povo de Israel se reunia ao redor de Elias e dos 450 profetas de Baal, aguardando para testemunhar o grande confronto. O silêncio era cortado apenas pelo farfalhar do vento nas vestes e pelo murmúrio de dúvidas e incertezas. Elias se posicionou diante da multidão e ergueu sua voz com autoridade. Até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no. O povo permaneceu calado. Nenhum deles ousava responder. Por anos, haviam servido a Baal, influenciados pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Mas agora estavam diante de um dilema. Elias continuou: hoje faremos um desafio. Eu sou o único profeta do Senhor que restou, mas os profetas de Baal são muitos. Tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal escolherão um. Prepararão o sacrifício e clamarão ao seu Deus, mas não poderão colocar fogo. Eu farei o mesmo. O Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. O povo concordou. A proposta era justa. Os profetas de Baal prepararam o altar, sacrificaram o novilho e começaram a invocar seu Deus. Desde a manhã até o meio-dia, gritavam: Baal, responde-nos. Eles dançavam ao redor do altar, batiam palmas, erguiam as mãos aos céus, mas nada acontecia. O sol já queimava alto, e não havia o menor sinal de resposta. O altar permanecia intocado. Então, Elias zombou deles. Gritem mais alto. Talvez o seu Deus esteja ocupado. Talvez ele tenha saído ou esteja dormindo e precise ser acordado. Os profetas de Baal, cada vez mais desesperados, começaram a se cortar com espadas e lanças, derramando seu próprio sangue como oferenda. Contudo, o céu permaneceu em silêncio. Não houve sinal de fogo. Ao cair da tarde, Elias decidiu que já era suficiente. Ele chamou o povo para perto de si e começou a restaurar o antigo altar do Senhor, que havia sido destruído pelos idólatras. 12 pedras foram erguidas, representando as 12 tribos de Israel. Elias preparou o novilho e cavou uma valeta ao redor do altar. Depois, fez algo surpreendente.
ordenou que derramassem 4 jarras de água sobre o sacrifício. E mandou repetir esse processo 3 vezes, até que tudo estivesse encharcado e a valeta cheia. O profeta, então, se ajoelhou e orou: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor e que fazes o coração deles voltar para ti. Por um instante, o tempo pareceu parar. O ar estava carregado e os trovões rebombavam ao longe. Então, de repente, o céu se rasgou. Um raio de fogo desceu com uma força avassaladora, atingindo o altar de Elias. O fogo do Senhor consumiu tudo: a lenha, o novilho, as pedras do altar, até a água no rego foi vaporizada. O povo de Israel se atirou ao chão, tomado pelo temor e pela admiração. Os rostos expressavam um misto de choque e reverência. O calor do fogo de Deus ainda vibrava no ar quando eles começaram a clamar: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Lágrimas escorriam de muitos rostos. O Deus de Israel, que parecia tão distante, que parecia ter abandonado seu povo, respondeu com poder. A incredulidade se desfez como fumaça ao vento. Elias, então, ordenou aos homens que capturassem os profetas de Baal. Eles haviam enganado o povo por anos, desviado corações e incentivado a idolatria. A multidão, tomada pelo temor e pela certeza de que apenas o Senhor é Deus, não hesitou em obedecer. Elias voltou-se para o rei Acabe e declarou com convicção: Vá, coma e beba, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. A seca estava para acabar. O Deus verdadeiro não só respondeu com fogo, mas também mostraria sua misericórdia enviando a tão esperada chuva. A tormenta se aproximava. O céu se tornava negro. Os primeiros pingos de água tocavam a terra árida. Um vento forte começou a soprar. O povo olhava para cima, e suas feições, antes marcadas pelo desespero, agora se iluminavam de esperança. Elias subiu ao cume do monte, dobrou-se em oração e colocou o rosto entre os joelhos. Seu servo, que estava ao seu lado, recebeu uma ordem: Vá e olhe em direção ao mar. O servo obedeceu, mas voltou com uma resposta desanimadora: Nada há, meu senhor. Elias não esmoreceu. Volte a olhar. E ele foi. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O céu continuava escuro, mas sem nenhum sinal de chuva. Somente na 7ª vez, o servo retornou com um brilho de surpresa nos olhos. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Um sorriso se abriu no rosto de Elias. Ele se levantou com convicção e disse a Acabe: Prepare-se, pois a chuva está chegando. Volte para o seu palácio antes que ela o impeça de prosseguir. Ao longe, a nuvem minúscula começou a se expandir, escurecendo os céus. Rajadas de vento sacudiram as árvores do monte e o rebombar dos trovões anunciava a chegada da tempestade. Acabe subiu depressa em sua carruagem e partiu para Jezreel. Mas algo sobrenatural aconteceu. Elias, cheio do poder do Senhor, correu na frente da carruagem e a superou, chegando antes ao destino. Sua força vinha do Deus que havia demonstrado seu poder naquele dia, deixando claro quem era o verdadeiro e único Senhor. A chuva começou a cair, primeiro em pequenas gotas, depois em uma enxurrada avassaladora.
O céu que antes se fechava de escuridão agora derramava a bênção tão esperada sobre a terra sedenta de Israel. O povo, já ciente do erro, não tinha dúvidas de que apenas um Deus era digno de sua adoração, o Deus de Israel. A vitória estava selada, mas a jornada de Elias ainda estava longe de acabar. O silêncio após a manifestação de Deus no Monte Carmelo ainda pairava no ar. O fogo tinha consumido o sacrifício de Elias, lambido a madeira encharcada e até secado a água do rego ao redor do altar. O povo de Israel, boquiaberto, prostrou-se com o rosto em terra e clamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! O momento era de júbilo e temor. Aqueles que antes estavam divididos entre dois deuses agora compreendiam a verdade. O Senhor era o único e verdadeiro Deus. Os profetas de Baal, cientes de que haviam sido desmascarados, tentaram fugir, mas Elias ordenou que fossem capturados. Eles seriam punidos por sua idolatria e falsidade. O juízo de Deus era claro. Os falsos profetas não deveriam permanecer entre o povo. No alto do Monte Carmelo, enquanto a multidão comemorava, Elias voltou a se ajoelhar. A seca assolava Israel há 3 anos e meio, e o profeta sabia que Deus já havia dado um grande sinal. Agora, era a hora de Deus mostrar ao povo sua misericórdia e trazer a tão esperada chuva. Sobe e coma, porque há um ruído de uma grande chuva, disse Elias a Acabe. O rei, ainda surpreso, subiu para comer e beber. Já Elias subiu mais alto no monte, se prostrou com o rosto em terra e começou a orar. Ele clamou fervorosamente ao Senhor, pedindo pela chuva que traria vida de volta à terra ressequida de Israel. Vai e olhe para o mar, ordenou ele ao seu servo. O jovem obedeceu e olhou em direção ao horizonte. Mas tudo que viu foi um céu limpo e sem nenhuma nuvem. Nada, meu senhor, respondeu, voltando-se para Elias. O profeta, sem se abalar, pediu que olhasse novamente. O servo atendeu. Olhou uma vez, 2 vezes, 3. Nada, nenhuma nuvem, nenhum sinal de chuva. Mas Elias não desistiu. Ele confiava em seu Deus. Vá outra vez, disse, de olhos fechados, enquanto clamava pela promessa da chuva. O servo voltou ao mirante, olhou o horizonte pela 6ª vez e abaixou a cabeça, decepcionado. Mas, na 7ª tentativa, algo estava diferente. Ele arregalou os olhos e apontou para o mar. Há uma nuvem, pequena como a mão de um homem, subindo do mar. Elias sorriu. Sabia que Deus havia respondido. Virou-se para o servo e ordenou: Vai e diga a Acabe que prepare sua carruagem e desça, antes que a chuva o impeça. O servo correu ao encontro do rei, enquanto a nuvem se expandia rapidamente. De repente, o vento começou a uivar e um trovão estremeceu o ar. O céu escureceu. Raios cortaram o horizonte. Num piscar de olhos, a primeira gota caiu. Depois outra, e mais outra. Até que os céus se abriram e uma chuva torrencial caiu sobre a terra seca de Israel. A multidão gritava de júbilo e louvor. Depois de 3 anos e meio de seca, a chuva era um presente divino, uma prova do poder de Deus. A água escorria pelas encostas, encharcando o solo sedento. Enquanto o povo se alegrava, Acabe, molhado da cabeça aos pés, apressou-se em direção ao seu carro, pretendendo voltar depressa para Jezreel antes que a tempestade o impedisse. Mas então algo inacreditável aconteceu. Elias, tomado pelo Espírito do Senhor,
correu à frente da carruagem do rei. Suas vestes esvoaçavam ao vento, seus pés se moviam com uma velocidade sobre-humana. Ele correu por quilômetros, mais rápido do que os próprios cavalos, liderando a procissão vitoriosa rumo ao palácio. Chovia torrencialmente quando Elias finalmente chegou aos portões da cidade. Os habitantes, surpresos, viram o profeta chegar antes mesmo do rei. O milagre de Deus não podia mais ser negado. O povo, molhado pela chuva da restauração, sabia que o Deus de Elias era o único Deus verdadeiro. Mas enquanto Elias se regozijava pela vitória, a ira de Jezabel crescia como um incêndio prestes a devorar tudo ao seu redor. E no coração do profeta, uma tempestade estava prestes a se formar. O cheiro da terra molhada ainda pairava no ar quando a notícia da derrota dos profetas de Baal e da volta da chuva chegou aos ouvidos da rainha Jezabel. Assim que soube que Elias havia matado seus sacerdotes, sua fúria irrompeu como um incêndio incontrolável. Seus olhos brilharam de ódio enquanto ela bradava: que os deuses me castiguem, se amanhã, a esta hora, Elias ainda estiver vivo. Ela enviou um mensageiro ao profeta com uma ameaça clara: assim me façam os deuses, e até mais, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que fez com os meus profetas. Elias, o homem que enfrentará um rei corrupto, um exército de profetas falsos e que desafiaram os céus, sentiu algo que não esperava: medo. O peso do cansaço, da perseguição e da responsabilidade recaiu sobre ele como uma tempestade interna. Sem hesitar, ele fugiu. Suas pernas, antes ágeis e velozes, agora corriam não pela força do Senhor, mas pelo impulso do desespero. Ele fugiu até Berseba, e de lá caminhou ao deserto, sem rumo, sem saber ao certo para onde ir. O sol queimava a areia e seu corpo suado se tornava cada vez mais pesado. Ele sentiu o peso da sua missão, o cansaço das batalhas travadas, a pressão da perseguição implacável. Então, desabou debaixo de um zimbro, um arbusto seco e retorcido que oferecia pouca sombra contra o sol escaldante. Já basta, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. As palavras mal saíam de sua boca antes que ele caísse em um sono profundo. Mas Deus não havia terminado sua obra em Elias. De repente, ele sentiu o leve toque e uma voz suave sussurrou: levanta-te e come. Ao abrir os olhos, Elias viu um anjo diante dele. Do seu lado, havia um pão assado sobre pedras quentes e uma vasilha de água. O profeta, sem forças para questionar, comeu e voltou a dormir. Mais uma vez, o anjo do Senhor o tocou, falando com ternura: levante-se e coma, pois a viagem será longa. Elias abriu os olhos, encontrou mais comida. Com renovada energia, alimentou-se. Ao terminar, sentiu algo incrível. Suas forças retornaram, sua mente clareou. Ele sabia que Deus ainda tinha planos para ele. Levantou-se e caminhou por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, a montanha de Deus. Mas o que esperava Elias em sua jornada? E o que aconteceria quando ele finalmente encontrasse a resposta que tanto buscava? O encontro com Deus no Monte Horebe. Elias caminhou por 40 dias e 40 noites, impulsionado apenas pela força daquela comida que Deus lhe dera no deserto. Seus pés rachados pela jornada não o impediam de continuar. Algo dentro dele clamava por respostas. Ele precisava entender por que, depois de tudo, ainda se sentia sozinho. Por que,
Mesmo após a manifestação gloriosa de Deus no Monte Carmelo, nada parecia ter mudado. Ao chegar ao Monte Horebe, também chamado de Monte Sinai, o coração do profeta pesava mais do que seu próprio corpo. A mesma montanha onde Moisés recebeu as tábuas da lei agora seria testemunha do encontro de Elias com o Altíssimo. Exausto, encontrou uma caverna e se recolheu ali. O silêncio do deserto era profundo, mas foi interrompido por uma voz que lhe perguntou: "O que fazes aqui, Elias?" Era a voz de Deus, mas não vinha com trovões nem com raios. Era serena, penetrante, como se atingisse a alma do profeta. Elias, ainda amargurado, despejou diante do Senhor toda a sua angústia. "Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel quebraram a aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora querem tirar minha vida." Elias sentia-se isolado, traído por seu próprio povo. Ele havia se dedicado a Deus com toda a sua alma, mas parecia que nada havia mudado. Ele se viu sozinho, sem esperança. Mas Deus não o repreendeu. Ao contrário, deu-lhe uma ordem inesperada: "Sai e põe-te neste monte diante do Senhor." Elias obedeceu e esperou. De repente, um vento fortíssimo surgiu, sacudindo as montanhas e despedaçando as rochas. Elias se cobriu com seu manto, segurando-se para não ser arrastado. Mas Deus não estava no vento. Em seguida, veio um terremoto. A terra tremeu sob seus pés, abrindo fendas nas rochas. Mas Deus também não estava no terremoto. Então, veio um fogo intenso, consumindo tudo ao redor. Mas Deus não estava no fogo. Por fim, tudo ficou em silêncio. Um sussurro suave, um som quase imperceptível, se fez presente. Elias, sentindo a presença divina, cobriu o rosto com o manto e saiu da caverna. "O que fazes aqui, Elias?" perguntou Deus novamente. A pergunta era a mesma, mas agora tinha um peso diferente. Deus estava mostrando a Elias que ele não se revela apenas em demonstrações espetaculares de poder, mas também no silêncio, na calma, no sussurro. Elias repetiu seu desabafo, mas Deus não permitiu que ele se entregasse ao desânimo. Em vez disso, lhe deu uma nova missão. "Volta pelo caminho de onde vieste. Unge Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como teu sucessor." Deus estava mostrando a Elias que ele não estava sozinho. Ainda havia 7.000 em Israel que não haviam se dobrado a Baal. A obra de Deus continuaria, e Elias deveria seguir em frente. O profeta desceu do monte com um novo propósito. O desânimo ainda rondava seu coração, mas agora ele entendia que o plano de Deus ia além do que ele podia ver. Ele não estava sozinho. Enquanto partia, uma nova jornada o aguardava, e com ela, um discípulo que um dia tomaria o seu lugar. O encontro com Eliseu e a preparação para o futuro. Renovado pela presença de Deus e com um novo senso de propósito, Elias iniciou sua jornada de volta. Seu coração ainda carregava as marcas do medo e da exaustão, mas agora havia algo diferente. Uma certeza silenciosa de que Deus não o havia abandonado. O sol brilhava forte no céu, refletindo nas pedras secas e iluminando o caminho poeirento por onde Elias passava. Cada passo era uma mistura de cansaço e obediência. Ele sabia que não era mais seu papel lutar sozinho. Deus lhe confiara uma missão: ungir novos líderes e encontrar seu sucessor. Foi assim que Elias chegou ao campo de um homem chamado Eliseu,
que estava arando a terra com 12 juntas de bois. Elias se aproximou sem dizer palavra, apenas lançou sobre ele o seu manto, um símbolo claro de chamada divina. Eliseu entendeu imediatamente o significado do gesto. Deus o escolhera para seguir os passos de Elias. Sem hesitar, Eliseu deixou tudo para trás. Pediu apenas um instante para se despedir de sua família e oferecer sacrifício ao Senhor. Ele matou os bois que usava para arar a terra, queimou os instrumentos de trabalho e preparou um banquete para sua gente. Esse ato era mais do que um simples ritual. Era uma declaração de que não havia volta. Ele estava pronto para seguir Elias e cumprir a vontade de Deus. Juntos, mestre e discípulo partiram em uma jornada que mudaria para sempre a história de Israel. Mas enquanto Elias preparava Eliseu para o ministério profético, o perigo ainda não havia passado. A ameaça de Jezabel permanecia. A batalha contra a idolatria ainda estava longe de acabar. O que o futuro reservava para Elias? E quem seria Eliseu no grande plano de Deus? O legado de Elias e a ascensão de Eliseu. Os dias se passaram, e Elias seguiu obedecendo a ordem de Deus. Ele encontrou Eliseu, um jovem que lavrava a terra com 12 juntas de bois. Ao vê-lo, Elias se aproximou e lançou sua capa sobre ele. Era um gesto simbólico de chamado e sucessão. Eliseu compreendeu imediatamente. Sem hesitar, correu para se despedir de sua família e oferecer um sacrifício a Deus. Ele queimou o arado e cozinhou os bois com a lenha, servindo a carne ao povo antes de seguir Elias. Esse ato era um símbolo poderoso. Eliseu estava deixando sua antiga vida para seguir o caminho de Deus sem volta. O tempo passou e Elias ensinou tudo o que sabia a seu discípulo. Mas algo pairava no ar. Eliseu percebia que seu mestre estava diferente, mais pensativo. Rumores começaram a circular entre os profetas de Israel. Deus levaria Elias para sempre. Certo dia, Elias disse a Eliseu: "Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel." Mas Eliseu, determinado a seguir seu mestre até o fim, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei." E assim eles seguiram juntos. De cidade em cidade, os outros profetas alertavam Eliseu: "Você sabe que o Senhor vai levar seu mestre hoje?" A resposta de Eliseu era sempre a mesma: "Sim, eu sei." Calem-se. Ele não queria ouvir. Não queria aceitar a despedida. Elias era seu mentor, seu guia. Como poderia continuar sem ele? Mas Elias não podia ficar, e em sua última conversa com seu discípulo, fez uma pergunta: "Pede-me o que queres que eu faça por ti, antes que seja levado." Eliseu não hesitou: "Peço que me seja dada a porção dobrada do teu espírito." Era um pedido ousado, mas Elias não se surpreendeu. Ele sabia que a obra de Deus precisava de homens com coragem e fé. Com um olhar intenso, respondeu: "Pediste uma coisa difícil, mas, se me vires quando for tomado, isso te será concedido." E, enquanto caminhavam e conversavam, de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo se separou, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. A visão foi tão gloriosa que Eliseu ficou imóvel por alguns segundos. Então, vendo seu mestre partir, gritou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros." Elias subia aos céus num redemoinho de fogo. Eliseu sentiu a dor da perda. Mas antes que pudesse se entregar à tristeza, algo caiu do céu. Era o manto de Elias. A confirmação do chamado estava ali, diante de seus olhos.
Ele o pegou com reverência. Tocando o tecido entre os dedos, sentiu o peso do legado de seu mestre. Poderia ele, Eliseu, continuar o que Elias havia começado? Será que Deus ainda estaria com ele? Sem hesitar, desceu do monte, caminhando em direção ao rio Jordão. Ao chegar à margem, tomou o manto que Elias deixara cair e bateu nas águas, clamando: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? As águas se abriram. Assim como aconteceu com Elias, assim como acontecerá com Moisés, assim como ocorrerá com Josué antes deles. O Deus do impossível continuava a agir. Eliseu compreendeu que a obra do Senhor não terminava com a partida de um servo fiel. O chamado não era apenas de Elias. Agora era dele. E também é o nosso chamado: servir ao único Deus verdadeiro, independentemente das ameaças, dos desafios e dos desertos pelos quais precisamos passar. O legado de Elias viveria. A chuva caiu sobre Israel. Mas ainda havia muito a ser feito.